queridos estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 29 tem como objeto de conhecimento a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos, dominação e conciliação, e o detalhamento, a conquista da América, o encontro de dois mundos. Vamos então à nossa aula. Então, turma, nesta aula nós vamos explorar como se deu os primeiros contatos, o primeiro encontro entre os exploradores europeus e os povos ameríndios, os povos que habitavam a América, que habitavam o continente americano no momento da chegada dos europeus. Só para a gente relembrar um pouquinho, quando os europeus chegam à América, eles encontram civilizações bastante numerosas. Nós vamos ter a civilização asteca, a civilização inca, vão encontrar vestígios da civilização maia. Então, muitos historiadores afirmam hoje que não se tratou de um encontro, que na verdade se tratou de um desencontro. Por que a gente fala em desencontro agora? Porque ele é marcado por uma série de violências e pela tentativa de apagamento da cultura dos povos ameríndios. Mas vamos conhecer um pouquinho, vamos entender como que se deu esse processo desde a chegada do explorador europeu ao continente americano. Então, na última década do século XV, exploradores europeus cruzaram um mar tenebroso, também conhecido como Oceano Atlântico, e alcançaram as terras do continente americano, até então desconhecida pelos europeus. E aí a gente colocou aqui o Mar Tenebroso. Por quê? Eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso por conta de vários mitos que existiam na época, de que o mar ele era povoado de monstros marinhos, de kraken, sereias, bruxas. Então existia na mentalidade medieval essas ideias de que esse oceano, de que esse mar era cheio de monstros, era bastante perigoso, ele era tenebroso. Mas essa ideia, ela advinha pelo fato do desconhecimento dos europeus em relação ao mar. Então, sempre que eles tentavam alcançar um pouquinho mais distante da costa, essas embarcações geralmente não voltavam, porque eles não conheciam as rotas marítimas, eles não tinham equipamento náutico necessário para o empreendimento dessas viagens. Então, por conta dessas questões tecnológicas que eles não possuíam e da questão da mentalidade medieval que ainda imperava aqui na era moderna, eles vão acreditar que esse mar era cheio de monstros e vão cunhar dessa forma, como um mar tenebroso. Mas o que vai fazer com que esses exploradores europeus necessitem vencer esse medo, necessitem atravessar o oceano, explorar o oceano? Só para a gente situar aqui, contextualizar, para a gente relembrar, no século XV, vai haver um movimento que vai ser conhecido como as Grandes Navegações. É um conjunto de expedições marítimas que tinha como objetivo principal chegar até a Ásia, chegar ao Oriente. Por que eles queriam chegar ao Oriente? Porque eles queriam ter acesso primário, acesso direto na fonte às especiarias, que eram produtos fornecidos pela Ásia, fornecidos ali no Oriente. Então, a passagem pelo Mediterrâneo era uma passagem que estava muito dispendiosa, muito cara e também perigosa por conta dos povos islamizados, por conta dos muçulmanos que não viam com bons olhos a travessia dos cristãos. Então, em decorrência disso, os portugueses, que serão ali a primeira nação a se formar enquanto uma monarquia, um Estado nacional moderno, ele vai ser o primeiro a se lançar nessa empreitada. Então, eles tinham a ideia de que se eles contornassem a costa africana, eles poderiam chegar até o Oriente. Então, o Portugal inicia essa empreitada, seguido da Espanha. E a Espanha, ela vai utilizar
o conhecimento náutico de um navegador muito importante, que é Cristóvão Colombo. Vamos observar aqui nosso texto. Colombo propôs a teoria de que poderia alcançar o Oriente navegando para o oeste. Então, o que acontece aqui? A Espanha, que vai vencer por último ali, vai concluir as guerras de reconquista somente no final do século XV, o que vai lhe permitir despender de dinheiro, de financiamento para essas expedições somente a partir dessa data. Então, já que a região que contornava a África já estava comandada pelas tropas portuguesas, então a Espanha precisava de uma rota alternativa. E Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, ele já tinha essa ideia de que a Terra ela tinha uma característica de sua esfericidade, que ela era redonda. Ele vai propor, antes de propor para a Espanha, ele vai tentar vender essa viagem para a Inglaterra, para Portugal, vai tentar conversar com a França, mas ninguém compra essa ideia. Por quê? Porque eles são céticos em relação à ideia de que a Terra ela é redonda. Lembra que a gente conversou agora há pouco sobre a mentalidade medieval? Então, além deles acreditarem que o Oceano Atlântico ele era povoado por monstros, eles também acreditavam que a Terra ela era plana, ela tinha um limite, e que se eles seguissem a oeste, eles cairiam num abismo profundo. Então, por conta de todas essas ideias e da falta de investimento, Colombo vai demorar a conseguir o financiamento para esta empreitada, para sua expedição. No entanto, a partir do momento que os reis católicos conseguem se firmar na Espanha, conseguem consolidar ali o seu Estado Nacional, eles vão passar a financiar essas expedições. Então, nós temos Cristóvão Colombo partindo de Palos de la Frontera, na Espanha, com 3 embarcações, com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Aninha. Ele sai da Espanha no dia 3 de agosto de 1492 e avista a terra no dia 12 de outubro do mesmo ano, marcando a chegada à ilha que nós conhecemos hoje como San Salvador, nas Bahamas. Então, nós temos aqui o início do Império, do Grande Império Espanhol, do Império Ultramarino Espanhol. Então, subsequentemente, ele explorou partes do Caribe, da América Central e América do Sul em viagens posteriores. Colombo acreditava inicialmente que ele teria chegado às Índias Orientais, por isso ele chamou os habitantes locais de índios. Então, ele falece no início do século XVI e ele falece acreditando de fato que ele teria chegado às Índias. E por muito tempo, inclusive no século XVI, os exploradores europeus vão chamar essa região aqui na América, eles vão chamar de Índias Ocidentais, porque eles acreditavam que para eles era uma parte da Ásia. O que vai acontecer? Só um detalhe, a título de curiosidade, por que a gente chama o nosso continente de América? Porque vai haver um explorador italiano chamado Américo Vespúcio. Ele faz cerca de 3 viagens à América, ele vai mapear, ele vai fazer cálculos, ele vai fazer estudos e ele vai ser o primeiro que vai escrever e divulgar a sua ideia de que não se tratava de uma parte periférica da Ásia ou de uma ilha simples, mas ele vai ser o primeiro que vai dizer, olha, isso aqui é um continente novo, é um novo mundo. Então, por conta disso, o continente recebe esse nome em homenagem a ele. Então, América em homenagem a Américo Vespúcio, que teria sido o primeiro a identificar essas novas terras como sendo continentes, certo? Então, a chegada de Colombo inaugurou a era dos descobrimentos, e aqui a gente coloca uma aspas bem grande nesse termo aqui, descobrimentos. Por muito tempo, a historiografia ela vai tratar essa chegada dos europeus
dessa forma, como se eles tivessem descoberto algo. No entanto, isso não aconteceu. Por quê? Esse termo descobrimento empregado para relacionar a continentes ou países é um equívoco, já que só se descobre algo que não foi descoberto por ninguém. E quando os europeus chegaram aqui, a estimativa é de que haviam cerca de 40 a 60 milhões de pessoas habitando a América, distribuídas em diferentes civilizações, em diferentes sociedades indígenas. Então, a gente não utiliza esse termo descobrimento. Nós vamos falar que eles conquistaram, que eles invadiram, porque tratou-se disso, na verdade. Tratou-se de um processo de conquista, de um processo de invasão europeia sobre as terras americanas. E esse processo de conquista e de invasão europeia teve um impacto profundo na história, desencadeando um período de colonização e intercâmbio cultural entre o Velho e o Novo Mundo. Então, até o final do século XVI, nós tínhamos ali uma população inicial com cerca de 40 a 60 milhões de pessoas. Até o final do século XVI, cerca de 80%, entre 80% a 90% dessa população ela foi dizimada pelos exploradores europeus. E aqui a gente traz essa ideia, né, que foi muito difundida na época, de um encontro de dois mundos. Por quê? A conquista da América, ela representa um dos episódios mais significativos na história, marcando o encontro de dois mundos distintos. E aí a gente traz essa ideia de velho e de novo mundo. O velho mundo vai ser representado pelos exploradores europeus, então a gente entende aqui, os europeus tinham ali a ideia de que o velho mundo seria a Ásia, a Europa e a África, e o novo mundo composto pelos povos indígenas nativos da América. Então, nós temos, por que mundos diferentes? Porque esse encontro, ele vai ser destacado, ele vai ser caracterizado por essas culturas distintas. Então, nós vamos ter um mundo conhecido, de acordo com os europeus, eles se viam como uma história tradicional, como história rica, viam ali o velho mundo, o berço da civilização, o berço da civilidade, e enquanto eles não enxergavam essas características nos povos ameríndios, eles vão dizer que esses povos não têm cultura. Então, vai haver um choque entre o velho mundo e o novo mundo. Então, esses primeiros contatos entre os europeus e os indígenas nas Américas, eles foram marcados por uma série de diferenças culturais, sociais e tecnológicas. E aí a gente destaca com termos importantes para a gente compreender. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o termo de cultura. O que seria cultura aqui? Então, a cultura a gente entende como um conjunto de tradições, um conjunto de crenças, um conjunto de hábitos, de comportamentos que são compartilhados por determinado grupo ou por uma sociedade. Então, nós temos duas culturas completamente distintas. Professavam uma fé, tinham um conjunto de leis, tinham uma política bastante distinta. Então, à medida que os europeus chegam e não encontram reflexo da sua própria cultura nessas civilizações, eles vão tratá-las como inferiores. Além disso, ocorrem ali as diferenças tecnológicas, e aí a gente volta aqui para o nosso texto. A gente não tem somente essas diferenças culturais, temos as diferenças sociais, né? A sociedade moderna ela estava configurada de uma maneira, enquanto as sociedades, as civilizações nativas tinham uma outra configuração social e também uma outra configuração tecnológica. E tecnologia a gente entende aqui como um conjunto de técnicas, de inovações que são criadas para facilitar a vida de determinada sociedade. Então, os europeus tinham suas tecnologias que eles consideravam como superiores, e os indígenas tinham tecnologias que foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos também para facilitar o seu modo de vida. Então, eram tecnologias que lhes serviam, eram tecnologias que bastavam para eles, mas o europeu as via como inferior. E voltando aqui para o nosso texto,
que o que influenciou significativamente a dinâmica desses encontros foi justamente a questão dessas diferenças. E são essas diferenças que nós vamos acentuar, que nós vamos explorar na nossa aula. Então, uma diferença muito grande que a gente observa é enquanto a tecnologia. Então, os europeus tinham acesso a tecnologias mais avançadas, como armas de fogo, metalurgia desenvolvida e embarcações marítimas avançadas, o que conferia vantagens significativas em termos de poder militar e exploração. Então, percebam que os europeus, eles já tinham contato com outras culturas e eles vão se apropriar muito dessas tecnologias da China, dos árabes. Então, eles não vão criar ali suas próprias tecnologias também, eles vão assimilar, eles vão acabar pegando essa tecnologia de outros povos, de outras sociedades e vão aprimorar para o seu uso. Então, a gente tem aqui, ó, o uso de armas de fogo. A pólvora é uma invenção chinesa que data ali mais ou menos do século IX, que vai chegar na Europa por volta do século XIII, ali na Idade Média. Então, eles vão aprimorando, eles vão desenvolvendo. Então, quando o europeu chega na América, ele chega munido de armas de fogo, ele vai chegar munido com cavalos, que é um animal que vai dar uma superioridade bélica aos exércitos europeus, enquanto que os nativos, eles não conheciam essa tecnologia. Em relação a essa questão militar, eles estavam em certa desvantagem. Por quê? As sociedades indígenas frequentemente dependiam de tecnologias mais tradicionais. Então, eles desenvolveram tecnologias de acordo com as suas necessidades da época. Então, eles vão lutar com arco e flecha, com lanças e ferramentas de pedras. E as suas embarcações, quando existiam, elas eram muitas vezes canoas simples, enquanto que os europeus, eles vieram munidos de caravelas, que eram as embarcações mais modernas daquele período, né? As caravelas comportavam uma centena de homens, comportavam toneladas de mantimentos, e os indígenas, eles tinham, de acordo com essas características tecnológicas, os europeus, eles tinham uma vantagem, eles tinham uma superioridade tecnológica e militar em relação aos indígenas. Outra característica que vai marcar essa diferença entre os indígenas e os europeus vai ser a questão da religião e da espiritualidade, que isso também vai marcar profundamente esse encontro. Então, a religião europeia era predominantemente o cristianismo. A gente sabe que naquele período, sobretudo ali no século XVI, vai estar vivenciando a reforma protestante e várias denominações serão criadas, mas o catolicismo, a Igreja Católica, para manter a sua influência, conquistar sua influência aqui na América, no Novo Mundo, ela vai atravessar o oceano juntamente com os exploradores, com o objetivo de catequizar, de converter os indígenas. E o cristianismo, juntamente, utilizado ali pela Igreja Católica, vai desempenhar um papel central na vida cotidiana e na tomada de decisões. A conversão dos indígenas, muitas vezes, fazia parte desse processo de missão dos colonizadores. Então, era um dos objetivos da colonização a questão da catequização dos povos indígenas. Os indígenas, por sua vez, tinham crenças espirituais que eram diversas e variavam entre diferentes grupos. Muitas culturas indígenas tinham uma relação profunda com a natureza e uma espiritualidade conectada ao seu ambiente. Então, eles vão ter divindades ligadas a elementos da natureza. Vamos ter o Deus Sol, o Deus Terra, a Deus Lua. Então, várias divindades ligadas a essa questão do natural, da natureza. Além disso, os indígenas também praticavam sacrifícios humanos aos deuses. Eles tinham a prática da antropofagia, que era uma prática ritualística, onde eles acreditavam que ao se alimentarem de determinada parte do corpo do inimigo, eles adquiririam as suas virtudes. Então, eles tinham práticas, crenças, um conjunto de fé que diferia bastante daqueles praticados
explorados pelos europeus. E isso também vai colocar na cabeça dos europeus que eles são superiores, já que os indígenas não comungam dos seus sistemas de crença também. Outra característica que vai dar uma vantagem significativa para os europeus nesse processo de conquista vai ser a questão das doenças. Então, os europeus eles vão estar munidos não somente de armamento tecnológicos, não somente de táticas militares, mas, sobretudo, de doenças. Os europeus, inadvertidamente, trouxeram consigo doenças para as quais os indígenas não tinham imunidade, resultando em epidemias devastadoras que dizimaram grandes populações indígenas. Então, a gente tem aqui uma das características muito importantes que vão fazer a gente entender como que os europeus, que estavam em número muito menor em relação aos indígenas, como que eles vão conquistar essa superioridade, como que eles vão conquistar um continente. Então, as doenças elas vão ser responsáveis por dizimar milhares de civilizações, milhares de comunidades, milhares de sociedades indígenas. Porque o europeu chega com germes, ele chega com vírus para os quais ele já estava imunizado, para os quais ele já tinha contato desde criança. Enquanto o indígena não, para o indígena era tudo novo. Então, a falta de imunidade a doenças como a varíola, o sarampo e gripe teve um impacto desproporcionalmente prejudicial nas populações indígenas. Essas doenças, elas causaram uma desorganização da estrutura política dessas sociedades. Elas provocaram as primeiras quedas demográficas. Então, a gente observa um verdadeiro colapso demográfico das populações nativas por conta das doenças trazidas pelos europeus. Então, tem até alguns relatos de cronistas que afirmavam que para tentar vencer algum conflito, vencer uma tribo belicosa, uma tribo que não cooperava, que não queria fazer alianças com os europeus, eles largavam lá ou uma pessoa infectada ou uma roupa de alguém infectado com varíola. Isso fazia com que essa doença se disseminasse com muita facilidade dentro dessas populações. Então, nós já vimos aqui as questões das diferenças tecnológicas, diferença religiosa, e vimos como as doenças elas vão contribuir para que os europeus eles consigam ter uma superioridade em relação aos nativos e facilite esse processo de exploração. Agora vamos observar em relação à conquista e subjugação. Qual que foi utilizado para essa conquista? A violência empregada pelos europeus durante os primeiros contatos com os povos indígenas das Américas foi uma característica marcante desse período. Então, eles vão empregar diversas formas de violência, porque eles acreditavam de uma característica de desumanização das populações nativas. Então, essa violência ela estava intrinsecamente ligada a essa visão eurocêntrica, e aí a gente abre um parêntese aqui para explicar o que é isso. O que é o eurocentrismo? O eurocentrismo é essa ideia de que a visão, o modo de vida do povo europeu é superior, de que sua história, de que a sua cultura, de que sua civilização, ela é melhor, ela é superior a outras. Então, ela ignora a existência de outras culturas, ela ignora a história de outros povos e se coloca como superior. Então, se ele está imbuído dessa ideia de que ele é superior àquele povo, ele pode subjugá-lo e pode fazer uso da violência para impor a sua cultura, para impor o seu modo de vida sobre aquelas populações. E aí a gente volta ao nosso texto. Essa visão eurocêntrica que muitos colonizadores mantinham sobre os indígenas, frequentemente desumanizando-os e justificando a exploração e subjugação. Então, eles não viam os povos indígenas como humanos, como merecedores de empatia. Então, isso vai justificar
o extenso uso da violência. Então, muitos europeus viam as Américas como terras a serem conquistadas. Então, se essas terras estão ali para que eu a conquiste, o que os indígenas são para este europeu? Os indígenas, frequentemente, eles eram considerados, obstáculos a serem superados nesse processo de conquista. Então, a gente tem aqui, nessa gravura, Bartolomeu de las Casas é um frei espanhol que ele vai acompanhar essas expedições e ele vai registrar e denunciar as práticas violentas utilizadas pelos exploradores europeus contra os povos nativos. A gente tem aqui alguns indígenas sendo jogados aos cães, servindo de alimento para os cães. Então, os europeus eles vão usar da violência extrema na tentativa de controlar essas populações através do medo. Então, a gente tem nessa gravura eles sendo jogados para servirem de alimento aos cães. Então, eles empregavam também táticas militares avançadas, incluindo o que nós já falamos, né? As armas de fogo e os cavalos que conferiam a eles essa superioridade. E era algo desconhecido pelos indígenas, o que também lhes causava esse temor em relação aos europeus. Então, a visão de alguns colonizadores europeus sobre os indígenas frequentemente os considerava como uma força de trabalho disponível para a exploração. Isso levou à escravização, ao trabalho forçado e a práticas de encomenda. A encomenda é um sistema que vai ser utilizado pela Espanha, em que ela concede autorização para que alguns colonos utilizem a mão de obra dos indígenas. Em troca, eles deveriam catequizar esses indígenas. Então, eles poderiam explorar à vontade essa mão de obra, mas deveriam convertê-los ao cristianismo. E a exploração econômica, ela muitas vezes resultava em condições desumanas para os indígenas, como trabalho exaustivo, falta de condições de vida adequada e falta de direitos básicos. Então, nós vamos ter a questão da desumanização e justificativas raciais para explicar, para justificar essas práticas. Então, muitos europeus mantinham uma visão etnocêntrica, é aquela que a cultura, seu povo é superior, que os levava a considerar suas próprias culturas superiores, enquanto enxergavam os indígenas como selvagens, como os bárbaros. Tinha até um ditado na época que eles diziam assim, que o povo, os indígenas, eles eram sem fé, sem lei e sem rei. Ou seja, se ele não professa a minha fé, se ele não tem meu conjunto de leis e se ele não tem um rei, ele é um bárbaro, ele é selvagem, ele não tem a questão da humanidade. Então, o que vai justificar essas práticas de violência? Então, a gente observa aqui essa gravura também do Frei Bartolomeu, que vai denunciar. Então, nós temos aqui vários indígenas sendo enforcados e queimados em fogueiras. Então, tamanha a violência, a crueldade e a desumanização em que essas populações eram vistas pelos europeus. Então, essa desumanização ela era frequentemente sustentada por justificativas religiosas, políticas e econômicas, permitindo que os colonizadores ignorassem princípios éticos básicos ao lidar com os povos indígenas. Só para a gente relembrar, a gente está falando de um contexto mercantilista, em que prover o Estado de metais preciosos, de riquezas e de terras a serem conquistadas era um dos objetivos para o fortalecimento dos Estados nacionais modernos. Logo, a riqueza, o acúmulo dessa riqueza, o acúmulo de poder político, a conquista de terras, ela vai se sobrepor a questões éticas, a questões morais, a questões religiosas e fazer com que toda essa violência seja empregada sobre as populações indígenas. E eles vão sofrer tudo isso sem resistir? Não, né? Enquanto houve todo esse processo de dominação, de subjugação,
houve também resistência. Então, a exploração, a violência direta e a propagação de doenças, elas contribuíram para o que pode ser considerado um genocídio, que é o extermínio deliberado de um povo, de uma população, de uma sociedade, resultando numa diminuição massiva das populações indígenas. E apesar da violência e das adversidades, muitos povos indígenas resistiram à colonização europeia. Lideranças indígenas, movimentos de resistência e adaptações culturais foram estratégias empregadas para preservar suas comunidades e culturas. E a gente vê que enquanto o Novo Mundo oferecia promissoras oportunidades para os europeus em busca de riquezas e metais preciosas, como ouro, prata e cobre, para aqueles que foram submetidos à força, ao domínio das nações europeias, especialmente da Espanha, esse novo mundo ele transformou-se em um desafiador cenário, em um verdadeiro inferno e uma provação dolorosa. É por isso que a gente iniciou nossa aula trazendo esse conceito de que não se tratou de um encontro, mas de um desencontro de culturas, já que houve o emprego de violência excessiva e o extermínio de milhares de populações indígenas. Bom, finalizamos então a nossa aula e até a próxima.